Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso seminário de crescimento espiritual. E neste seminário de hoje nós estaremos abordando um tema bastante básico e simples para a nossa vida cotidiana, a nossa vida cristã, que é a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então, o tema da nossa meditação de hoje, do nosso seminário, é a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. No seu eterno propósito, Deus determinou que a igreja fosse a coluna e a firmeza da verdade. Nós podemos verificar isso na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e os versículos 15 e 16. Então a gente já pede que você pegue a sua Bíblia, acompanhe o nosso estudo, o nosso seminário com a sua Bíblia em mãos. Ou depois, quando você tiver um tempinho, você faz uma análise dessas leituras. Então, o texto que nós vamos ler aqui, alguns versículos, nós encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 22, e os versículos 18 e 19. Então, veja bem o que é que diz aqui. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, é bastante importante nós analisarmos aqui, nós pensarmos direito, com bastante profundidade nesses dois versículos do capítulo 22, os versículos 18 e 19. Então, nós podemos também verificar, sim, que é necessário que esta mensagem fique mais clara para todos. Para todos nós, na verdade, é importante nos atermos em pelo menos 3 pontos bastante significativos. Primeiro, toda a obra de Deus está fundamentada sobre a verdade. Entendeu? Então, toda a obra de Deus está fundamentada sobre a verdade. Porque Deus é verdade. Nós encontramos isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, o versículo 10. E o segundo aqui, que nós podemos dizer, uma segunda posição, é que Jesus Cristo é a verdade. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 6. E o terceiro aqui, para ratificar tudo isso, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 15. Aliás, capítulo 16 e o versículo 13. As obras fraudulentas e enganosas, fraudes e enganos, a gente pode ver que são totalmente contrárias à verdade da Bíblia Sagrada. Assim como existem fraudes e enganos com medidas e pesos, do mesmo modo alguns procuram mudar a palavra de Deus. A Bíblia, que condena a balança enganosa, isso a gente encontra em Provérbios capítulo 11, versículo 1, combate com veemência os que se desviam da verdade, segundo Timóteo, capítulo 2, e versículos 16 e 18. Então, a gente vê que quando há essa prática, as obras
fraudulentas e enganosas, a gente vê também que ela vem carregada de doutrinas falsas. Ela vem carregada de doutrinas carnais. A gente pode ver isso, doutrinas falsas, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 20 e 21, e doutrinas carnais na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e o versículo 9. E então, quando nós chegamos a esta afirmação que a igreja é a coluna da verdade, Deus colocou a sua igreja como a coluna e a firmeza da verdade. Deus não entregou a defesa e a propagação desta alta responsabilidade à política ou à cultura, nem tampouco à sociedade, mas escolheu para essa nobre missão a sua igreja. Por isso, meus queridos irmãos, a igreja deve manter a atitude firme e não ceder diante dos ataques contra a sã doutrina. E também devemos em tudo praticar a verdade, em palavras ou em ações. Essa recomendação nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 6. E também devemos, em tempo e fora de tempo, ser defensores do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo e outros foram também. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 16, e Atos, capítulo 24 e versículo 5, nós podemos ver que nós devemos, a todo tempo, sermos defensores do Evangelho. E para nós concluirmos, nós podemos verificar que ninguém possui em si qualidades naturais pelas quais possa ter uma coluna da verdade. Nada neste mundo, seja dinheiro, posição social, política ou cultural, pode fazer de um homem ou de uma igreja uma coluna. Os fariseus no tempo de Jesus possuíam tudo isso, porém Jesus disse a respeito deles: ensinam ou ensinavam, mas não praticavam. Então, nós já estamos cansados de ver pessoas que ensinam coisas nos seus púlpitos, nas suas igrejas, mas não praticam. Então, faça uma leitura deste capítulo 23 e o versículo 3 em diante de Mateus, para nós verificarmos que nós estamos vivenciando toda essa situação nos dias de hoje. As coisas não ficaram no passado. Ainda vivenciamos essas mesmas situações. Aquele que venceu, eu o farei coluna do meu templo, ou ao vencedor, como está em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, eu o farei coluna do meu templo. Trata-se aqui da vitória sobre a carne, o mundo e o diabo. É Deus que nos faz coluna e que nos fortifica pelo seu Espírito Santo. Pela força do seu poder, assim podemos ficar firmes. Então a gente tem várias situações, várias referências bíblicas que nós podemos aplicar nas nossas vidas para nós permanecermos firmes nesta palavra. E só para nós concluirmos aqui, de fato, a promessa de Jesus está de pé. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 10. Tá bom, meus queridos? Então esta é a nossa meditação de hoje, a nossa palavra de hoje, que você possa, no momento que você estiver disponível, recapitular esses versículos que lemos, esta mensagem que trouxemos, para que nós possamos cada vez mais sermos fundamentados na
palavra de Deus. Então, o que a gente pede também neste momento é que você compartilhe a nossa programação no nosso canal aqui da Igreja Base Palavra da Verdade, que você possa deixar ali o seu gostei, compartilhar o nosso canal, fazer as suas sugestões, os seus comentários, e qualquer pergunta que você queira fazer a nós estaremos aqui para tentar respondê-las, né, na medida do possível. Tá bom, meus queridos? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.